Olá, bênçãos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Sociologia. Conteúdo que nós abordaremos: cultura, ideologia, raça e multiculturalismo. A escolha dessa temática se baseia na preocupação de garantir a vocês, alunos, uma formação mais ampla, uma formação mais totalizante, levando em conta a preocupação com avaliações externas, mas também levando em conta o desenvolvimento de vocês como cidadãos. Tendo dito isso, é bom relembrar que a escolha dessa temática se baseia em dois documentos que orientam a questão dos nossos currículos em sala de aula, tanto a nível federal quanto a nível estadual. A nível estadual, nós temos, por exemplo, a matriz curricular do Estado, e a nível federal, nós temos a Base Nacional Comum Curricular. Ambos os documentos orientadores buscam garantir a vocês, alunos, o processo de desenvolvimento de um conjunto de competências e habilidades. A escolha dessa temática em si visa garantir a vocês o seguinte: a capacidade, o desenvolvimento de identificar diversas formas de violência, seja ela física, simbólica, psicológica, etc., levando em conta também suas causas, significados e usos políticos, sociais e culturais, avaliando e propondo mecanismos para combatê-las com base em um argumento ético, ou seja, garantir a vocês uma formação que possibilite o questionar, o desconstruir um conjunto de formas diferentes de violência que estão presentes dentro da nossa sociedade, assim como também garantir a vocês, alunos, um know-how, um conjunto de ferramentas que ajude vocês a desconstruir, a desnaturalizar determinadas práticas sociais, como, por exemplo, o preconceito, a desigualdade e por aí vai. Ao final desse conteúdo, você, aluno, deverá ser capaz de reconhecer a cultura material e imaterial como produto das relações sociais estabelecidas historicamente por indivíduos em sociedade, ou seja, vislumbrar a cultura de determinado grupo social como fruto de sua relação com o ambiente a qual está inserido e também como fruto de sua relação com a história da própria sociedade, ou seja, possibilitar vocês, alunos, verem a cultura como algo que é construído historicamente e socialmente. Compreender que as sociedades humanas são caracterizadas e se diferenciam umas das outras por sua cultura. E aqui vem a questão interessante. É não só compreender que nós temos culturas diferentes que estão associadas a visões de mundo diferentes, mas também compreender que uma não é melhor do que a outra. Simplesmente são diferentes porque estão associadas a visões de mundo diferentes e a experiências diferentes. Avaliar as relações entre cultura e ideologia e sua importância na compreensão dos comportamentos sociais. Aqui se encontra um dos aspectos mais interessantes quando a gente estuda sociologia, é a compreensão de que essa ideia de liberdade que às vezes nós temos, ela é um pouco relativa. Está aqui o conceito que a sociologia trabalha, de liberdade natural e liberdade social. Naturalmente, o ser humano ele não é livre no sentido prático da palavra de fazer o que ele quer. Nós somos livres dentro de determinadas bases que a sociedade nos permite, ou seja, a sociedade diz o que a gente pode ou não pode fazer. Tendo comentado isso, é importante que vocês entendam que as nossas ações, aquilo que nós acreditamos como sendo certo ou mentira, que é aquilo que a gente deseja para nós como sendo uma conquista ou não, está associado à nossa própria ideologia, mas também à nossa própria cultura. Vocês também deverão ser capazes de distinguir as diferentes manifestações culturais como representações da diversidade cultural das sociedades humanas. Quer dizer o que com isso? Vislumbrar que as culturas são visões diferentes que cada sociedade construiu em meio às suas experiências específicas. O que eu estou querendo dizer com isso?
que as sociedades ao redor do mundo, ao redor da história, vão construir visões de mundo diferente, e essas visões de mundo vão estar justamente impressas nas culturas diferentes de cada sociedade. Com isso, nós não podemos dizer que uma cultura é melhor nem pior, apenas diferente. Vocês também vão passar a compreender os conceitos de raça, racismo, etnia e etnicidade, assim como suas interrelações. Eu sei que às vezes estudar conceito é um pouco chato, mas os conceitos ajudam vocês a compreender assuntos de forma mais aprofundada, ok? E por último, vocês serão capazes de discutir criticamente temas como racismo, preconceito e discriminação, como resultado das relações sociais e práticas sociais estabelecidas historicamente. O que a gente quer dizer com isso? Que racismo, preconceito, discriminação, segregação, elas não podem ser consideradas como algo natural, ok? E sim como algo social, fruto de relações de poder. E dessa forma, quando você vê essas práticas como não natural, e sim como social, nós podemos desconstruí-las, ok? Antes de qualquer discussão acerca da temática escolhida, né, cultura, ideologia, raça e multiculturalismo, é muito importante entender alguns conceitos. Isso possibilitará, compreender melhor o assunto. Antes de mais nada, vamos entender o que a própria palavra cultura significa. A palavra cultura, ela é de origem latina, ou seja, de origem romana. Ela deriva da palavra colere, que significa cuidar, cultivar. Com isso, o uso desse termo é dinâmico e vai adquirindo sentidos diversos de acordo com o contexto social e histórico. O que eu estou querendo dizer com isso? Por mais que a palavra cultura, em sua origem latina, romana, signifique colere, ou seja, cuidar, cultivar, o conceito de cultura ele é dinâmico e, ao longo da história, acabou adquirindo vários sentidos, indo desde o termo de plantar, né, a cultura do algodão, a cultura do arroz, a cultura do milho, até o aspecto ligado à questão cognitiva, à questão de faculdade, de estudos, onde você escuta algumas pessoas dizendo que fulano de tal é estudado, fulano de tal tem cultura. Compreendem? O conceito de cultura ele não é estático. O conceito de cultura é dinâmico, adquirindo sentidos ao longo de determinado contexto histórico e social, ok? Mas especificamente para a sociologia, como é que a gente pode definir a palavra cultura? Em uma definição sociológica básica, a cultura consiste em um conjunto de práticas, saberes, normas e valores de uma coletividade, servindo de fundamento para as relações sociais nelas estabelecidas. Ou seja, nós podemos dizer que sociologicamente cultura é tudo que define uma sociedade. E quando nós falamos tudo que define uma sociedade, é tudo: idioma, religião, música, comida e por aí vai, ok? Só que como é que essa cultura se forma? Coloquem na cabeça de vocês que a cultura ela não nasce de uma forma instantânea, ok? A cultura ela vai nascer através da junção de vários outros aspectos culturais ao longo de vários anos. Então, nós podemos imaginar a cultura como se fosse uma espécie de equação, onde nós temos aspectos culturais diversos, mais, ou vezes você escolhe aí, tempo igual a nova cultura. Vou pegar, por exemplo, a cultura aqui do Brasil. A cultura do Brasil ela é a soma, ela é o resultado da mistura de vários aspectos culturais de outros povos, como os indígenas, como os africanos, como o europeu, que se transformou ao longo do passar dos anos. Então, nós podemos dizer o quê? Em resumo, como é que a cultura se forma? Através da junção de características de vários povos ao longo dos anos. Nesse sentido, nós podemos dizer que a cultura ela está em constante transformação, ela está em constante
mobilidade. Então vem a própria pergunta que vocês podem fazer. A cultura ela é móvel ou ela é estática? A cultura ela é móvel. A principal característica da cultura é ser um mecanismo adaptativo, que consiste, basicamente, na capacidade que os indivíduos têm de responder ao meio de acordo com a mudança de hábitos, mas até que possivelmente uma evolução biológica. A cultura também possui um mecanismo cumulativo, porque as modificações trazidas de uma geração passam para a geração seguinte, onde vai se transformando, perdendo e incorporando outros aspectos, procurando assim melhorar a vivência das novas gerações. A cultura é um conceito que está sempre em desenvolvimento, pois com o passar do tempo ela é influenciada por novas maneiras de pensar inerentes ao desenvolvimento do ser humano. Ou seja, a cultura ela está em constante transformação, ela está em constante mobilidade. Quer dizer com isso, pessoal, que se nós formos comparar a cultura que a gente tem, a cultura da nossa sociedade atual, e formos comparar, por exemplo, com a cultura de um outro país, vai ser diferente. Se nós compararmos com a cultura daqui mesmo, mas se nós voltarmos a 100 anos, ela vai ser diferente. E essa capacidade de mudança da cultura se dá em decorrência de dois mecanismos que ela tem: o mecanismo adaptativo e o mecanismo cumulativo. O mecanismo adaptativo, como o nome mesmo fala, faz referência à capacidade de adaptação, ok? Que os indivíduos têm para poder responder às mudanças que a sociedade, que o contexto exige. Imagine, por exemplo, uma sociedade, né? Imagine que você vive em um povoado que mora em uma ilha. E a única alimentação que nós temos, a base de nossa alimentação, é só a carne. Nós somos carnívoros, somente carnívoros. Só que imagine, por exemplo, que a sociedade aumentou de uma forma tão grande que não temos mais animais o suficiente para todo mundo só comer carne. Então, para que ninguém morra de fome, o que é que vai ocorrer? O hábito alimentar da nossa população vai modificar. Então, a gente vai parar de comer só carne e comer outras coisas. Nós nos adaptamos, correto? Então, nós mudamos os nossos hábitos, nós mudamos a nossa cultura. Entendem? A cultura possui esse mecanismo adaptativo, que faz com que as pessoas, faz com que as sociedades respondam de acordo com a necessidade. E o que é o mecanismo cumulativo? Simples. A nossa sociedade se adaptou, então eu passo essa adaptação para uma nova geração. Entendem? Então, o mecanismo adaptativo é o quê? É a capacidade que a cultura tem de se modificar de acordo com a necessidade. Mecanismo cumulativo é basicamente eu passar essa modificação de uma geração para outra, ok? A construção da cultura não ocorre de maneira harmônica e igualitária. Pelo contrário, ela é marcada por conflitos, onde os mais poderosos tentam impor sua vontade e os demais tentam não ser controlados. Lindenberg, o que isso quer dizer? Coloca na cabeça de vocês que a cultura ela não é natural. Ela não surge de forma natural. Entendem? A cultura ela é uma construção social. Ela é uma construção histórica. E como ela é uma construção social histórica, ela é uma construção humana. Então, basicamente, nós vamos ter, dentro de uma sociedade, um grupo querendo impor a sua cultura, um grupo querendo impor a sua visão, a sua forma de ver o mundo para os demais grupos. Um bom exemplo é quando nós levamos em conta determinados pensamentos que nós temos na sociedade, como, por exemplo, quando nós levamos em conta a questão do cabelo. Na sociedade, isso já está mudando, mas ainda tem muita gente que mantém essa prática de cabelo bom e cabelo ruim, sendo que o cabelo bom é associado ao liso e o cabelo ruim é associado ao crespo. Quem vocês acham que criou essa lógica? Obviamente, quem criou a história de que cabelo bom era liso e cabelo ruim era crespo, era quem tinha cabelo liso, não é não? Então, de acordo com essa visão, tentou impor sua visão para os demais. Então, coloquem na cabeça de vocês isso. A cultura ela não é natural, ela é uma construção social, ela é uma construção histórica e se baseia
basicamente em uma luta, onde um grupo elitista tenta impor sua visão, tenta impor sua cultura aos demais, ok? Vocês compreenderam que a cultura ela se modifica com o passar do tempo em decorrência daqueles dois mecanismos que nós falamos, o adaptativo e o cumulativo. Mas é interessante vocês entenderem o seguinte, a cultura, ela sempre se alterou, ok? Mas essa alteração, ela era lenta. Essa mudança, ela era lenta. Demorava muito para ocorrer. Todavia, a partir do final do século XIX e início do século XX, as mudanças da cultura passaram a ocorrer de forma mais rápida e mais frequente. Mas o que foi que ocorreu? Qual foi a mudança? Qual foi o evento que ocorreu no final do século XIX e início do século XX que alterou essa frequência e essa velocidade na mudança da cultura? Simples. A evolução tecnológica, tanto dos meios de transporte quanto do meio de comunicação, onde as pessoas passaram a entrar em contato de forma mais fácil e rápida com culturas diferentes. E você entrando em contato com culturas diferentes faz com que a sua própria cultura se altere. Um bom exemplo disso é nós termos no interior aqui do Ceará, por exemplo, pessoas comendo sushi de garfo e tomando Coca-Cola. Isso é um bom exemplo, pessoal, quando a gente discute sobre mistura cultural, entendem? Tendo discutido isso, sobre o aspecto de cultura, é interessante vocês entenderem o seguinte. Vocês compreendem que é justamente o fato da gente entrar em contato com culturas diferentes por meio do meio de transporte e do meio de comunicação que fez com que a cultura se alterasse mais rapidamente. Mas aqui vem um detalhezinho que eu quero que vocês guardem. Quando nós entramos em contato com uma cultura que é muito diferente da nossa, isso causa em nós um sentimento de estranheza, um sentimento de estranhamento. Isso se dá em decorrência de uma coisinha que nós chamamos de choque cultural. Choque cultural é quando nós entramos em contato com uma cultura que possui aspectos muito diferentes da nossa e causa esse sentimento de estranheza. É errado ter esse sentimento de estranheza? Não, de forma nenhuma. O problema é você utilizar esse sentimento de estranheza e esse choque cultural para justificar uma superioridade da sua cultura sobre a outra. Isso é errado. Mas o choque cultural por si só não é, ok? Tendo feito esse pequeno comentário aqui, é interessante vocês entenderem que dentro do aspecto cultural, nós temos o conceito de cultura material e cultura imaterial, ok? Vocês compreenderam que cultura faz referência a tudo que caracteriza uma sociedade. Quando nós falamos de cultura material, nós estamos falando dos elementos tangíveis, ou seja, que podem ser tocados. Exemplo, casa, carro, diário. Quando nós falamos, por exemplo, de um prédio, é cultura material. Quando nós falamos de um livro, cultura material. Quando nós falamos de um instrumento musical, cultura material. Cultura material, pessoal, é tudo aquilo que pode ser tocado. É tudo aquilo que pode ser mudado de lugar ou não, mas que pode ser tocado, ok? Já a cultura imaterial faz referência aos elementos intangíveis. Quer dizer o que com isso? Que não podem ser tocados. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Um instrumento musical pode ser tocado? Então, ele é um exemplo de cultura material. Mas imagine que esse instrumento está sendo utilizado para tocar uma música tradicional de uma determinada região. Essa música em si, ela não pode ser tocada, você só pode escutar ela, correto? Então, essa música é um exemplo de cultura imaterial. Para que vocês consigam fazer essa diferenciação bem simples, guardem. Cultura material, eu toco. Cultura imaterial, eu não toco. Ok? Mas aqui vem um detalhe. Tanto cultura material quanto imaterial fazem referência a algo que nós chamamos de patrimônio de um povo. Quando nós falamos de patrimônio cultural de um povo, nós estamos falando de algo que culturalmente é muito importante para um povo, podendo ser, nesse sentido,
um patrimônio material, ou seja, um patrimônio que pode ser tocado, ou um patrimônio imaterial, um patrimônio que não pode ser tocado. E aqui vem um detalhe: quando algo é considerado um patrimônio cultural de um povo, no caso aqui do Brasil, ele é tombado, ou seja, ele é protegido por um órgão federal chamado de IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ok? Continuando nesse assunto, é importante que vocês saibam diferenciar determinados termos que muitas pessoas tratam como se fossem sinônimos e que, apesar de estarem dentro do aspecto cultural, não são a mesma coisa. Nós estamos falando dos termos hábito, costume e tradição. Hábito, costume e tradição têm algumas características que são muito similares e deve ser por isso que faz com que as pessoas confundam esses termos. Tanto hábito, quanto costume, quanto tradição são ações repetitivas, ok? São ações, gestos, práticas, eventos repetitivos, ok? Todavia, agora nós vamos para as diferenças. O hábito é uma ação repetitiva que eu aprendi sozinho. É uma ação pessoal. Ninguém me ensinou. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagine, por exemplo, que você escova os dentes e você sozinho aprendeu, desenvolveu o hábito de bater a escova para tirar aquela aguinha dela. É uma ação repetitiva que você faz toda vez que escova os dentes. Pronto. Segundo, ninguém te ensinou, você aprendeu sozinho. Então, é um hábito, beleza? Já costume, por sua vez, é também uma ação repetitiva uma ação repetitiva. Mas, diferente do hábito que você aprende sozinho, o costume, pessoal, é algo que te foi ensinado. É uma ação coletiva, é uma norma social. Sendo uma norma, se espera que todo mundo siga. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Pedir a bênção a pai e mãe. Não é um hábito, é um costume. Entendem? Por que é um costume? Porque as pessoas, os mais velhos, nos ensinaram a pedir a bênção. Entenderam? E a sociedade espera isso. Então, repetindo, costume é uma ação repetitiva que me ensinaram. É uma ação coletiva, uma norma social. E o que é tradição? Tradição, pessoal, é uma ação repetitiva, mas que é passada de uma geração para outra. E aí você vai dizer, Lindenberg, mas qual é a diferença entre tradição e costume? Enquanto o costume se configura como norma social, a tradição não. Vou dar um exemplo aqui para vocês. A Páscoa. A Páscoa é uma festa tradicional. Ela é passada de geração para geração. Ela é repetitiva, ou seja, todo ano. Mas ela não é uma norma social. Ninguém espera que todo mundo, por exemplo, no Brasil, siga a Páscoa. Entendem a diferença? Então, bora lá repetindo. Hábito, ação repetitiva que aprendi sozinho. Costume, ação repetitiva que me ensinaram, uma norma social. Tradição, uma ação repetitiva que é passada de uma geração para outra. Ok? Dando continuidade, eu gostaria que vocês compreendessem o seguinte. A disciplina que historicamente mais se dedica ao estudo da cultura é a chamada antropologia. Nós temos um conjunto de ciências chamadas ciências sociais aplicadas. Essas ciências sociais aplicadas fazem referência a 3 ciências específicas: sociologia, ciências políticas e antropologia. Sociologia estuda a sociedade. Ciências políticas estuda as relações de poder. Antropologia estuda a cultura, ok? Os antecedentes da discussão sobre cultura se encontram no século XVI, basicamente quando nós vamos ter as grandes navegações. Por quê? Porque justamente os europeus, a partir do século XVI, os colonizadores, os conquistadores, eles vão entrar em contato, por exemplo, com o Novo Mundo, com aqui o continente americano, entrando em contato assim com uma cultura que era muito diferente da deles. Por mais que um italiano fosse italiano, ele conhecia algumas práticas culturais de franceses. Por mais que um francês fosse francês, ele conhecia algumas práticas culturais dos espanhóis. Quer dizer o seguinte, quando nós falamos do continente europeu,
você tinha ali meio que padrões culturais um pouco similares, mesmo nós tendo algumas diferenças. Agora, quando esse europeu chegou no continente americano e encontrou uma gama diferente de povos, cada um com seu idioma, com sua cultura, isso suscitou justamente essa discussão do porquê diferentes povos em diferentes situações geraram diferentes culturas, ok? Só que no caso, quando o europeu chegou aqui no continente americano e entrou em contato com uma nova cultura, surgiu aqui duas visões, ok? A primeira visão era uma repulsa sistemática de tudo que era diferente. A segunda visão foi uma romantização, uma fascinação pelo outro. Como assim, Lindenberg? Quando o conquistador chegou aqui no continente americano, ele viu, por exemplo, diferentes povos nativos com suas práticas culturais e achou aquelas práticas culturais inferiores, se considerando superior. Essa daí foi uma visão de repulsa. Todavia, nós vamos ter outros povos, outros europeus, que vão considerar o jeito de viver dos nativos como se eles estivessem vivendo de forma pacífica, harmoniosa, tranquila, inocente porque estavam pelados. Entendem? Essa visão romantizada que o europeu vai ter também vai estar impregnada de preconceito e discriminação. Ele vai estar utilizando sua própria forma de ver o mundo como uma forma de julgar a cultura do outro. Quer dizer o que com isso? Que tanto a visão de repulsa quanto a visão de romantização, ambos os casos vão estar carregada totalmente de preconceito. Ok? Continuando, seguinte, quando os europeus passaram a entrar em contato, pessoal, com esses novos povos, surgiu aqui, né, na cabecinha das bênçãos, a necessidade de categorizar, de hierarquizar os povos. E isso foi feito por meio de sua cultura, criando assim rótulos que faziam com que um povo fosse considerado superior e outro povo fosse considerado inferior. Esses rótulos criados foram os rótulos de civilizado, bárbaro e selvagem. Valendo lembrar que esses rótulos, esses termos, civilizado, bárbaro e selvagem, que buscava compreender essas diferentes culturas, utilizava o próprio europeu como padrão. Compreendem? Então, o europeu era considerado o padrão correto e, a partir daí, eles comparavam as demais culturas, quem estava mais próximo do europeu e quem estava mais longe. Nesse sentido, eles colocaram como se fosse uma espécie de hierarquização, onde no topo nós temos os civilizados, os europeus. No meio do caminho, nós temos os bárbaros, que eram pessoas que eram diferentes dos europeus, mas tinham alguma coisa parecida. E por último, lá na base, nós tínhamos os selvagens, que eram aqueles que não tinham nada parecido com os europeus. Vocês estão notando que os europeus aqui eram o fiel da balança, a base de comparação. Eles são os civilizados. Quem é parecido com eles é bárbaro. Quem não se parece em nada com eles é selvagem. Ok? Essa questão aí de fazer essa divisão se baseia numa coisinha que nós chamamos de darwinismo social. Se você relembrar o conceito de darwinismo biológico, o darwinismo biológico prega basicamente a teoria da evolução das espécies. Essa teoria da evolução das espécies coloca justamente o que? O organismo mais desenvolvido para sobreviver em determinada região. Pegaram esse aspecto da biologia e trouxeram para as ciências sociais. E com isso, dividiram as sociedades entre as sociedades mais desenvolvidas e as sociedades menos desenvolvidas. Essa prática de hierarquizar as sociedades em diferentes estágios de evolução é chamado de darwinismo social. Ok? Pois bem, dando continuidade, entre os séculos XIX e XX, os relatos de viagem e as reflexões filosóficas sobre a diversidade dos povos
abriram espaço para a reflexão sociológica e antropológica sobre a cultura. Quer dizer o que com isso? Quando o europeu entrou em contato com culturas diferentes, suscitou o questionamento do motivo para nós termos culturas diferentes. Nesse período, vão surgir diferentes formas de hierarquizar as sociedades segundo a sua cultura. Como eu falei para vocês, essa hierarquização é chamada de darwinismo social. Essa hierarquização se fundamentava, pessoal, em explicações não científicas, que utilizavam argumentos inspirados na biologia e na geografia. Como, além do darwinismo social, nós vamos ter também as teorias deterministas. O que é que as teorias deterministas pregam? Que o indivíduo não tem capacidade de autorregulamentação. Entendem? Que os indivíduos eles são determinados por fatores externos à sua própria vontade. Quando, por exemplo, esses fatores é o sangue, é o DNA, nós chamamos de determinismo biológico. Quando esses fatores fazem referências a características naturais de regiões como clima, relevo, nós chamamos de determinismo geográfico. Em suma, o determinismo biológico fala o seguinte, que você não tem como escolher. Você vai puxar aquilo que o teu sangue diz, que a tua genética traz. Por exemplo, se você é filho de bandido, vai ser bandido. Já no caso do determinismo geográfico, ele vai trazer muito a questão do clima. Vou dar um exemplo para vocês. No Brasil se cogitou, durante muito tempo, se utilizou como justificativa para dizer que o brasileiro ele era preguiçoso devido ao clima quente, que fazia com que o brasileiro não tivesse muita coragem para trabalhar. Tanto o determinismo biológico como o determinismo geográfico, hoje em dia, já foram refutados pelas ciências sociais. Todavia, ainda tem muita gente ainda, que mantém essas explicações, dizendo, por exemplo, que índio é preguiçoso, que negro é safado. Essas são explicações deterministas. E esses dois exemplos que eu dei agora, determinismo biológico, ok? Quando nós falamos, por exemplo, sobre cultura, como eu já disse para vocês, quem mais vai estudar a cultura é a antropologia. Antropologia é justamente o estudo do homem, antropologia, ok? E ao longo do tempo surgiram diferentes escolas antropológicas buscando entender e buscando explicar a diversidade de manifestações culturais. Nós temos várias escolas, mas nós podemos juntar elas em dois grupos. Nós temos a antropologia evolutiva, ou evolucionista, e nós temos o relativismo cultural. A primeira, antropologia evolucionista ou evolutiva, traz justamente aquele conceito que eu já tinha explicado para vocês, de que nós podemos ter sociedades em diferentes escalas evolutivas, culturalmente falando. O darwinismo social, ok? Onde, por exemplo, os povos mais civilizados são os europeus, criando aí o conceito de eurocentrismo, a Europa como centro do mundo, e trazendo também que é responsabilidade da sociedade europeia, da sociedade mais evoluída, da sociedade branca e cristã, cuidar dos demais povos. É responsabilidade dada a eles por Deus, cuidar dos demais. Entende-se aqui cuidar como explorar, escravizar e assim por diante. Essa teoria é chamada de fardo do homem branco, e ela vai estar intimamente ligada a práticas no século XX, por exemplo, como o imperialismo, onde nações europeias tomaram a África e a Ásia, usando como justificativa, obviamente, não a exploração, mas a civilização desses povos. Já no caso do relativismo cultural, ele vai surgir como forma de contrapor a teoria antropológica evolucionista, porque vai dizer o seguinte, que não existe culturas nem melhores nem piores, apenas culturas diferentes. Então, o relativismo cultural vai se basear no reconhecimento da diversidade cultural, ok? Tendo discutido esse conceito de relatividade cultural, é interessante nós entendermos a relação existente entre relativismo cultural
e etnocentrismo, ok? Etnocentrismo, de uma forma bem simples, né, as ciências sociais denominam como etnocentrismo aquela forma de pensar e agir que considera a sua visão de mundo, que considera a sua cultura melhor e mais importante que os demais, ok? Quer dizer o seguinte, quando eu julgo a cultura do outro com base na minha própria cultura, eu estou sendo etnocêntrico. Quando eu considero a minha cultura melhor que a do outro, eu estou sendo etnocêntrico. Quando eu considero a minha cultura pior que a do outro, eu estou sendo etnocêntrico. Então, o conceito de etnocentrismo está ligado justamente em eu colocar a cultura, uma sociedade, numa balança, né? E dizer que uma sociedade é melhor do que a outra, ok? O olhar do etnocentrismo acaba produzindo algumas formas de pensar e, como consequência, de agir. A exemplo, nós temos os conceitos de preconceito, discriminação e segregação. Etnocentrismo vocês já entenderam. Etnocentrismo é quando eu considero minha cultura, minha forma de ver o mundo melhor que a do outro. Estes estão o termo etnocêntrico, né, a ideia, a ideologia etnocêntrica está ligado, desculpa, a conceitos como preconceito e discriminação, além da própria segregação. Mais um conceito, né, mais um conjunto de conceitos que as pessoas confundem, como, por exemplo, achar que preconceito e discriminação são a mesma coisa. Estão ligados, mas não são a mesma coisa. Preconceito são atitudes negativas e desfavoráveis contra uma pessoa, um grupo, um povo ou uma cultura diferente daqueles que os manifestam, fundamentadas em estereótipos. Primeiro, é bom entender o que é estereótipo. Estereótipo, pessoal, é eu pegar uma característica qualquer e generalizar. Imagina que você, por exemplo, namorou com dois meninos de determinada cidade e não deu certo. Quando aparece o terceiro menino para você namorar dessa mesma cidade, você diz que não quer, porque na sua cabeça todo menino dessa cidade não presta. Isso é um exemplo de generalização. Isso é um exemplo de estereotipização. Compreendem? O conceito de preconceito está ligado a atitudes negativas, desfavoráveis, contra alguém que tem uma cultura diferente da sua. Quando eu tenho uma atitude negativa, por exemplo, imagine que eu estou num lugar e eu vejo alguém da Umbanda chegar. Aí eu começo a me benzer, porque com certeza na cabeça do cidadão vai ter alguma coisa ali. Então, essa atitude de se benzer, só porque chegou perto de alguém da Umbanda, do Candomblé, de alguém, entre aspas, macumbeiro, isso é uma atitude preconceituosa, ok? É uma atitude negativa, desfavorável. Já o que é discriminação? Discriminação, pessoal, é a negação da igualdade de tratamento transformada em ação concreta. O que eu estou querendo dizer com isso? Discriminação é quando eu nego a igualdade entre os indivíduos de forma prática. Quando eu deixo uma pessoa andar num lugar e não deixo outra, isso é discriminação. Quando eu deixo, por exemplo, uma pessoa branca entrar em um lugar e uma pessoa negra não, simplesmente pelo fato de ser negra, isso é discriminação. Entendem? Discriminação é a negação da igualdade entre os indivíduos. Nesse sentido, nós temos os conceitos de discriminação direta e discriminação indireta. A discriminação direta é aquela na cara dura, que você vê mesmo, quando a pessoa diz, não, você não pode entrar porque você é negro, por exemplo. Não, você não pode entrar porque você é gay. Eu estou tendo a discriminação direta, não é? Então, uma discriminação clara. Já no caso, a discriminação indireta é aquela por baixo dos panos, entendem? Quando eu tento passar a ideia de que eu sou democrático, mas no final das contas eu sou discriminador mesmo. Quando eu digo, olha, vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando eu digo assim, olha, mulher, você tem um currículo muito bom para trabalhar na minha empresa, mas sai melhor você alisar seu cabelo, que vai ficar mais bonita para aparecer como representante da minha empresa. Você está vendo que eu não estou logo caindo, matando na pessoa, mas eu já estou agindo de forma discriminatória, só que eu estou agindo de forma indireta. Compreendem a diferença?
Por fim, nós temos o conceito de segregação. Segregar é separar, é criar uma espécie de fronteira, ou espacial, ou física, ou social, levando a desvantagens de um grupo e vantagem de outro grupo. Olha um exemplo. Nos Estados Unidos, durante muitos anos, você tinha a ideia, a questão de escola para negro e escola para branco. Ônibus para negro, ônibus para branco. Bebedouro para negro, bebedouro para branco. E os que eram para pessoas brancas, tudo era melhor. A escola era melhor, o ônibus era melhor, o bebedouro era melhor. Isso é um tipo de segregação. Quando nós olhamos, por exemplo, o apartheid que teve na África do Sul, também é um exemplo de segregação. Segregação é quando eu separo os indivíduos que são discriminados. E com isso, eu trago para eles um conjunto de desvantagens. Revisando. Preconceitos são atitudes negativas. Discriminação é a negação da igualdade, que pode ocorrer de forma direta ou indireta. E segregação é a separação, que leva ao aumento das desvantagens dos grupos discriminados. Ok? Em oposição a essas práticas, a essas ações e a esses valores, né, que rejeitam a diversidade cultural, as ciências sociais defendem o conceito de relativismo cultural. Relativismo cultural compreende o seguinte, que cada manifestação cultural é legítima quando avaliada de acordo com seus próprios critérios, ou seja, cada manifestação cultural ela é legítima quando você analisa ela pelos próprios olhos dela e não pelos seus. Ok? Tendo discutido isso, nós vamos entrar na ideia de ideologia. É importante compreender que as práticas culturais elas não estão isentas da influência das ideologias presentes na sociedade. Desse modo, a ocorrência de casos de preconceito e discriminação expressa a permanência de visões de mundo que rejeitam a diversidade. E, mesmo em pleno 2024, nós podemos observar essas práticas, né? Esse conjunto de pessoas, por meio de pensamentos ou ações, que rejeitam a diversidade, pregando ainda a noção de superioridade, de branco sobre negro, de cristão sobre não cristão, de hétero sobre não hétero. E a manutenção dessas visões de mundo que rejeitam a diversidade é permeada de ideologias. Mas, bora entender o que é ideologia. De forma bem simples, nós podemos definir ideologia como um conjunto de ideias e valores que orientam o comportamento e as decisões dos indivíduos e grupos. Quer dizer, todas as nossas ações e percepções de mundo estão baseadas em ideologia. De novo, ideologia é um conjunto de ideias e valores que orientam todos os nossos comportamentos. Coloque na cabecinha de vocês o seguinte, só 2 indivíduos não têm ideologia, o que não nasceu e o que já morreu. Beleza? Todos os demais têm ideologia, e essa é a ideologia que faz você pensar e agir, ok? Tendo discutido isso, é interessante nós também atentarmos para determinados aspectos, como a compreensão do que é raça, fenótipo, genótipo, espécie e etnicidade. Eu sei que a aula está um pouquinho grande, mas como vocês já notaram ao longo dos conteúdos, esse conteúdo é um pouquinho complexo, ok? Mas não é tão difícil assim não. Compreendendo o conceito de raça, nós vamos falar aqui no aspecto biológico e no aspecto social. No aspecto biológico, nós podemos definir raça como a tipologia e classificação das espécies vivas que habitam o nosso planeta. Traduzindo, raça é a subdivisão de uma espécie. Nós temos lá uma espécie e nós temos a raça, que é uma divisão dentro da espécie, levando em conta características específicas biologicamente falando. Pegando, por exemplo, os cachorros, nós temos os cães. Cães é espécie. Agora, quando a gente pega, por exemplo, Bulldog, Bull Terrier, Rottweiler, esses aí já não são espécies, são raças. E eles se agrupam porque têm características biológicas muito parecidas, como tamanho, cor, porte, características e por aí vai. Quer dizer o seguinte, de novo, biologicamente, raça é uma subdivisão de espécie,
ok? Todavia, quando nós falamos de sociologia, vários autores concordam que o conceito de raça é apenas uma noção socialmente construída e perpetuada pelo preconceito ou pelo valor conceitual que alguns teóricos acreditam existir nos trabalhos que tratam de problemas sociológicos ligados à diferença. Como assim, Lindenberg? Nesse sentido, sociologicamente falando, o conceito de raça é utilizado para tratar de problemas ligados ao valor socialmente atribuído a determinadas características físicas, como o caso de discriminação ou segregação racial, que a gente nota ainda hoje. Caso você ainda não tenha entendido, sociologicamente, quando nós falamos de raça, nós estamos falando de um conceito criado apenas para justificar a desigualdade, apenas para justificar a discriminação, onde nós pegamos determinadas características e consideramos elas superiores a outras. Por exemplo, cor branca superior à cor negra. Entendem? Porque é curioso e é muito importante você compreender esse conceito. Porque quando nós falamos de raça dentro do aspecto humano, quando nós falamos de raça dentro da sociedade humana, raça não pode ser utilizado pela lógica biológica, e sim pela lógica social. Nesse sentido, é muito importante vocês entenderem o seguinte. Por exemplo, não sei se algum de vocês, mas com certeza os pais, sim, já foram entrevistados no censo do IBGE. No censo do IBGE, nós temos os grupos raciais, mas esses grupos raciais não têm nada a ver com o aspecto biológico, tem a ver mais com o aspecto social, que leva em conta características fenóticas, ou seja, características morfológicas, fisiológicas, bioquímicas, cor e assim por diante. Então, o IBGE leva em conta determinados aspectos que no próprio site do IBGE ele chama de grupo étnico-racial, que é o quê? Preto, pardo, branco, amarelo e indígena. Ok? Esses 5 aqui formam o grupo étnico-racial e eles perguntam a você durante o censo. Como você se identifica? E como é que eu vou me identificar? A pessoa branca é aquela que possui as características de traços mais europeu. E no caso, por exemplo, a nível de IBGE, não é só a cor em si, entende? Nós estamos falando de um conjunto. A pessoa branca é aquela que possui características europeias. Nós estamos falando de cor dos olhos, cor da pele, cabelo e por aí vai. A pessoa negra é aquela que possui traços africanizados, como cabelo, cor da pele, formato do nariz. A pessoa amarela é aquela que possui ascendência asiática, chinês, japonês e por aí vai. O indígena é aquela pessoa que possui ascendência, que é descendente dos povos nativos aqui brasileiros. E, por fim, nós temos os pardos. Os pardos são os mestiços. São aqueles que é fruto da mistura de ambos os povos. Pode ser, por exemplo, amarelo com indígena, vai dar pardo, pelo menos de acordo com o IBGE. Branco com preto vai dar pardo. Branco com indígena vai dar pardo. Entendem? Pardo é simplesmente o mestiço, o fruto da mistura desses grupos étnico-raciais. Lindenberg, como é que eu me identifico? No caso do Brasil, é complicado você querer que seja como lá na Europa, onde você consegue identificar claramente. Por quê? Porque no Brasil nós temos uma coisinha chamada miscigenação, que é a mistura de vários grupos étnico-raciais. Nós estamos falando da miscigenação do branco, do europeu, nós estamos falando da miscigenação do africano, e nós estamos falando da miscigenação dos povos nativos. Por isso que aqui no Brasil nós vamos ter pessoas brancas, louras, mas do cabelo crespo. Nós vamos ter pessoas negras dos cabelos lisos. Nós vamos ter pessoas morenas com os olhos verdes. Entendem? Aí você pode perguntar, Lindenberg, mas em qual eu me identifico melhor? Simples. É só você olhar o conjunto da obra. Por exemplo, você é branco, louro, aí tem um cabelo crespo. Então se você for considerar aí como se fosse por porcentagem, você é mais branco, entende? Mas valendo lembrar que você também pode se colocar como negro. Isso aí é uma auto-identificação que você faz.
ok? Tendo discutido isso, é interessante você entender o seguinte: quando nós temos, por exemplo, a discriminação e o preconceito, levando em conta o aspecto étnico-racial, ou seja, racismo, é um crime. Coloque na cabecinha linda de vocês. No Brasil, de acordo com o artigo 5º da Constituição, todos nós somos iguais, independente de cor, independente de raça/etnia, independente de religião, gênero, credo, não importa. Todos nós somos iguais. Então, no Brasil, é proibido legalmente, ok, a pessoa sofrer qualquer tipo de discriminação, legalmente falando. Os crimes que são cometidos, né, no caso de racismo, é interessante que vocês entendam que durante muito tempo nós tivemos dois crimes que eram diferentes, que eram o crime de racismo e de injúria racial. O crime de racismo ele era considerado mais pesado e, consequentemente, a punição era maior. O crime de injúria racial era considerado menos pesado e, consequentemente, a punição era menor. Todavia, a partir de 2023, com a Lei 14.532, eles igualaram, ok? Racismo e injúria racial. E, em ambos os casos, nós estamos falando de um crime, preste atenção, inafiançável e imprescritível. O que significa inafiançável? Você não pode pagar fiança para ser solto. E imprescritível. No Brasil, nós temos uma coisa chamada de prescrição de crime, que é, em média, depois de 10 anos, se você não for julgado, você não é inocentado. Simplesmente o Estado não pode mais fazer nada, porque perdeu o tempo. Entendem? Só que quando nós falamos de crimes como racismo e injúria racial, ele é imprescritível. Quer dizer que ele não passa, ele não se vence como outros crimes. Ok? De novo, nós temos racismo e injúria racial. Mas qual é a diferença? Racismo é quando eu uso de discriminação contra todo um povo. Injúria racial é quando eu uso de discriminação contra um indivíduo. Vou dar um exemplo. Quando, por exemplo, teve caso no jornal que já passou, uma mulher que disse que não queria ser atendida por essa negrinha. Ela foi processada por injúria racial, porque o preconceito dela e a discriminação era especificamente contra aquele indivíduo. Mas já teve outros casos de uma jornalista, de uma advogada, ela perdeu até o direito de advogar, que ela colocou, né, ela falou que todos os negros não prestavam, os negros deveriam morrer. Nesse caso, ela não está especificando, né, a discriminação dela para um indivíduo, mas sim para um grupo maior. Então, isso é racismo, entendem? Racismo é para um grupo maior, injúria racial para um grupo menor. Tendo falado desses conceitos, é interessante vocês entenderem que existe o racismo institucional e o racismo estrutural. Racismo institucional é quando o indivíduo ele sofre racismo dentro de uma instituição. Vou dar um exemplo para vocês. Você, por exemplo, vai ser atendido numa prefeitura não, no PSF, ok? E você é do candomblé, você vai com aquela roupa que você gosta de usar e tal. E o médico, por exemplo, não te atende ou te trata mal por causa disso. Isso se chama racismo institucional. Vou dar um outro exemplo. Você é negro, está andando com um amigo branco e a polícia, por exemplo, né, um policial trata melhor o branco e você que é negro, ele trata de forma mais dura. Isso é racismo institucional, entendem? É o racismo que é propagado dentro das instituições. Já o racismo estrutural é aquele racismo que está na estrutura, que está no alicerce da nossa sociedade. E, no caso do Brasil, está associado ao período em que o Brasil utilizou-se da mão de obra escrava, onde nós temos pessoas que dizem o seguinte: eu não sou racista, mas eu não quero que minha filha namore com um negro. Nesse caso aí, não é um racismo institucional, é um racismo estrutural. Compreenderam a diferença, né? Tendo discutido o racismo, é muito interessante vocês entenderem o que são fenótipos. Fenótipo é a expressão observável de um genótipo. Mas, Lindenberg, o que é genótipo? Genótipo é um termo usado para se referir à constituição genética de um indivíduo, ou seja, nós estamos falando aos cromossomos, a dupla hélice, né, de cromossomos, onde está lá o nosso DNA escrito
a questão de nossa cor, nossa altura, propensão a determinadas doenças. Nós estamos falando de DNA. Quando nós falamos de DNA, nós falamos de genótipo. Já o fenótipo é a expressão observável de um genótipo. Quando nós falamos, por exemplo, de cor, quando nós falamos, por exemplo, de cor dos olhos, quando nós falamos de se o cabelo ele é liso ou ele é crespo, isso são características fenótipas, ok? Guarda isso. Fenótipo é a expressão observável de um genótipo. E aqui vem um detalhe. No geral, o fenótipo ele se caracteriza por ser observável e mensurável. Guardem isso. O genótipo ele pode ser estudado, mas em um laboratório, por meio de uso de equipamentos específicos, como, por exemplo, microscópio. Já o fenótipo ele pode ser observado e mensurado a olho nu. Quando você olha que uma pessoa é mais morena do que outra, isso é fenótipo, ok? E é bom salientar que o fenótipo ele é resultado da interação entre o genótipo do indivíduo e o ambiente no qual ele se encontra. Uma pessoa de pele clara, por exemplo, apresenta esse tom de pele devido aos genes que possui, ok? Então, a característica fenótipa de uma pessoa que tem gene branco, ela tem a pele branca. Entretanto, após a exposição do sol, a pele dessa pessoa ela pode apresentar um aumento na produção de melanina, ou seja, ela ser uma pessoa branca, mas não ser aquele branco. Com isso, nós podemos observar que o ambiente influenciou o fenótipo do indivíduo. Deu para entender isso daqui, não é? Então, genótipo mais meio ambiente é igual a fenótipo, ok? Genótipo, eu já expliquei para vocês. Espécie. Espécie, biologicamente, é um conjunto de indivíduos que apresentam características morfológicas, anatômicas, ecológicas, etológicas, bioquímicas, etc., comuns e capazes de se reproduzirem entre si, originando descendentes férteis. Se você pegar, por exemplo, um jumento e você pegar um cavalo, o jumento é um asinino, um cavalo é o equino. Eles não são da mesma espécie. Lindenberg, como é que eu sei disso? Quando eles cruzam, nós temos aqui o nascimento de mulas, burros e assim por diante. E a mula, não sei se vocês sabem, ela não produz filhotes. Ela é infértil. Então, uma das formas mais elementares de nós sabermos é se nós temos animais, né, de mesma espécie, é se eles procriam e geram descendentes férteis. Se eles não conseguem procriar, ou se eles procriam, mas geram descendentes que são inférteis, isso demonstra que eles são de espécies diferentes. Quando nós falamos de espécie, nós estamos ligando o quê? Nós estamos ligando, além da própria morfologia, né, anatomia em si, nós também estamos falando de aspectos genéticos, aspectos de DNA. Nesse sentido, não se esqueçam que quando nós falamos de espécie humana, nós só temos uma, ok? Etnicidade. Etnicidade, nós falamos sobre grupo étnico. O conceito de etnicidade é puramente social. Ao tratarmos de etnicidade, estamos fazendo referência a construções culturais de determinadas comunidades de pessoas. Os membros dos grupos étnicos enxergam-se como culturalmente diferentes de outros grupos sociais e vice-versa. Portanto, características como religião, língua, história e símbolo, por exemplo, são pontos de diferenciação entre etnias. Então, etnicidade faz referência ao grupo étnico que você se associa, que você se vê fazendo parte. Por exemplo, no Brasil nós temos um grupo étnico gigantesco chamado brasileiro. Por quê? Porque socialmente nós temos a mesma cultura e nos sentimos fazendo parte da mesma cultura, por meio de traços culturais como música, como idioma, como alimentação. Compreenderam a diferença? Etnicidade faz referência a traços culturais que determinam um grupo de pessoas, ok? Continuando, tem uma coisinha que é muito interessante para vocês discutirem, que são o quê? As chamadas teorias raciais e eugênicas. Entre o final do século XIX e início do século XX, né, fruto da consequência dessa interação
do europeu com outros povos, especificamente o africano e o asiático, vai se surgir, né, aquela questão do darwinismo social, a questão de povos civilizados, bárbaros e selvagens, vai surgir a ideia de superioridade entre os grupos étnicos e raciais, isto é, de que existiam grupos humanos fortes e fracos segundo características físicas herdadas biologicamente. Um bom exemplo disso eram os traços intelectuais e morais. Essa soma de suposições deu suporte para uma difusão de argumentos pretensamente científicos, o que nós chamávamos de protociências. Quer dizer o quê? Era um conjunto de teorias e práticas que se diziam científicas, mas não tinham nada de científicas, ok? Que justificavam ou buscavam justificar as ações políticas de controle social exercidas por uma elite dominante sobre as populações dominadas, negras e indígenas. Para estudiosos da época, o termo raça definia um grupo humano com características próprias, tanto físicas quanto culturais e psicológicas, transmitidas pelos antepassados. De acordo com essa visão, as diferenças humanas eram determinadas essencialmente pelo fator biológico, e os indivíduos eram herdeiros desses traços e aptidões. Como assim, Lindenberg? De forma bem simples, ok? Nós vamos ter a formatação de teorias pseudocientíficas, protocientíficas, que vão dizer o seguinte: olha, nós temos raças diferentes com características físicas diferentes, mas características psicológicas e culturais também. E por nós termos diferentes sociedades, diferentes indivíduos em escalas diferentes de evolução, nós temos os mais evoluídos e os menos evoluídos. Ok? Nesse contexto, nós vamos ter o surgimento do racismo científico e da chamada tese de eugenia. O racismo científico era justamente utilizar uma pseudociência para justificar a superioridade de um povo sobre o outro, o que justificava a dominação desse povo que se via superior em relação aos demais. E nós estamos falando especificamente dos brancos, europeus e cristãos, que se consideravam superiores a todos os demais. Todo mundo que não era branco, que não era cristão e que não era europeu, era considerado inferior, ok? Nesse sentido, nós vamos ter também a própria questão da eugenia. Eugenia, pessoal, é um termo criado por um inglês chamado Francis Galton, que significa bem-nascido. Basicamente, a eugenia era a procura de desenvolver, né, de melhorar a espécie humana por meio da reprodução de indivíduos com características desejáveis. Essa lógica da eugenia, para vocês terem ideia, foi utilizada amplamente pelo nazismo, que tinha a visão de criar o ser humano perfeito. Não entendi, Lindenberg. A eugenia, pessoal, estava ligada à ideia de forçar a evolução humana por meio do casamento e da relação de indivíduos com características que eu queria. Ainda não compreenderam? Vou dar um exemplo para vocês. Durante o nazismo, tá certo? Nós vamos ter um projeto em que eu colocava pessoas que mesmo não tinham amor, não tinham sentimento nem nada um para o outro, para se relacionar, porque os filhos deles seriam raça pura. Então eu proibia que essas pessoas se casassem com alguém que eu considerava geneticamente inferior, fosse um judeu, fosse alguém que tinha algum tipo de deficiência física. E eu, com isso, tinha na minha cabeça, a tolice, né, achando que por eu fazer com que essas pessoas que eu considerava superiores se cruzassem, teriam descendentes que eram raças puras. Olha só para vocês terem ideia. Os próprios nazistas vão fazer bastante isso. E aí vem um detalhe, quando a gente fala dessa questão de raças puras. Tem um carinha chamado Arthur de Gobineau, que ele vai dizer o seguinte, que existem 3 raças puras: a branca, a negra e a amarela. Segundo ele, as outras raças são uma variação de miscigenação entre essas 3. Ok? E segundo eles, essa mistura de raças, né, branco com amarelo, negro com amarelo, amarelo com branco, e essa mistura de raças levava à degeneração daquela considerada mais desenvolvida, a branca. Embora ele reconhecesse
que ajudasse as outras raças inferiores a se desenvolver. Como assim, Lindenberg? Ele dizia o seguinte, que quando um branco cruzava, a palavra é essa mesmo, pessoal, com um negro, nascia um pardo, ok? Então, esse pardo, ele era inferior ao branco puro, mas ele era melhor que o negro puro. Com isso, nós tínhamos o quê? Uma degeneração da raça melhor, era branca, mas nós tínhamos a melhoria e o desenvolvimento de uma raça inferior, que era negra. E aí ele vai defender o seguinte, que quanto mais um país fosse miscigenado, maior era o grau de degeneração. Com base nessa lógica, alguns pensadores passaram a defender uma coisa chamada de branqueamento da população, que vai ser o que vai ocorrer aqui no Brasil no final do século XX, no início do final do século XIX e início do século XX, durante a chamada República Velha, onde basicamente vão trazer europeus para que eles se casassem com os negros e os descendentes de negro aqui no Brasil, até que não houvesse mais pardo nem negro no processo de branqueamento, ok? Tendo discutido isso, é interessante vocês compreenderem uma teoria que ainda hoje existe no Brasil, chamada de democracia racial. Basicamente, o que é isso? A partir da década de 30, entendam o seguinte, que em português vocês vão estudar, e nós vamos estar falando, quando o Brasil ele passa pela República, ok? Quando nós temos a proclamação da independência, perdão, inicialmente nós tínhamos uma coisinha que era a prática de imitar a cultura de fora, ok? Sobretudo a cultura francesa. Então, a partir da década de 30, mais precisamente durante o período da Era Vargas, vai ter uma preocupação em nos diferenciar dos demais, ok? E vai surgir aí alguns movimentos dentro da própria arte, como, por exemplo, a antropofagia cultural, querendo dizer o seguinte, querendo criar uma cultura tipicamente brasileira, ok? E isso vai estar ligado à construção de uma identidade nacional, que valorizasse a interação social entre as diferentes etnias formadoras da população brasileira. Então, nesse sentido, se surgiu, que no Brasil, como país, era fruto de uma mistura, de uma miscigenação, que aqui não haveria discriminação, e aqui não haveria segregação. Pelo contrário, aqui as diferentes raças viviam em paz, fruto justamente dessa mestiçagem que garantia a harmonia. É o que ficou chamado como democracia racial. É óbvio, pessoal, que essa perspectiva positiva de um comportamento racial tolerante no Brasil fortaleceu a crença de que no país não havia preconceito nem discriminação, mas sim oportunidades econômicas e sociais equilibradas para as pessoas de diferentes grupos raciais ou étnicos. Nesse sentido, o Brasil foi tomado como modelo a ser seguido, ok? E como consequência disso, ainda hoje tem muita gente que diz que no Brasil não há racismo. Dentro dessa temática que nós estamos analisando, por fim, é importante que vocês compreendam os conceitos de multiculturalismo e de ação afirmativa. O conceito de multiculturalismo surge nas sociedades contemporâneas como um meio de combater, por um lado, a ideia de homogeneidade cultural fundamentada na visão de superioridade dos povos colonizadores europeus, e, por outro, as desigualdades sociais e as diversas formas de racismo, de preconceito e de discriminação social. A ideia de homogeneidade cultural afirma que a cultura, o modo de vida e a visão de mundo dos europeus são universais e únicos, sobrepondo-se aos demais povos. Disseminada mundialmente, essa concepção tem papel central no desenvolvimento da xenofobia, fenômeno que, na atualidade, afeta principalmente a Europa. Dito de outra forma, o multiculturalismo tem representado um importante instrumento de luta, transferindo para o terreno político a compreensão da diversidade cultural que esteve restrita durante muito tempo ao campo da antropologia e que passou a ter uma associação mais efetiva na afirmação da diversidade, na produção das identidades e na construção política das minorias, como as políticas de ações afirmativas. O conceito de multiculturalismo está ligado justamente na compreensão de diversidade cultural, ok? Levando em conta, primeiro, o combate à ideia de universalização da cultura
europeia, vista como a cultura superior, mas também a discussão e o combate às desigualdades sociais e às diversas formas de racismo e preconceito. Então, se nós formos levar em conta, o multiculturalismo acaba sendo uma luta política por meio da compreensão da diversidade cultural, ok? Garantindo assim é, a construção de políticas que protejam a diversidade cultural e que protejam a identidade de determinadas minorias sociais. E aqui vem um detalhezinho que eu quero já que vocês aprendam. Quando nós falamos de minoria ou maioria, na cabeça de muitos vem o conceito de quantidade. Dentro da sociologia, quando nós falamos de minoria social, não são quantidade, e sim representatividade política, representatividade no poder. Como assim? É considerado minoria social quem não tem representatividade ou quando tem pouca. Vou dar um exemplo para vocês. No Brasil, 52% da população é feminina. Tecnicamente falando, quando nós levamos em conta a quantidade, as mulheres são maioria. Mas quando nós falamos sobre aspecto de poder e política, as mulheres são minorias. Por quê? Nós não temos 30% dos nossos políticos mulheres, quando nós levamos em conta vereadores, prefeitos, deputados, presidente e assim por diante. Então, coloque na cabeça de vocês, minorias sociais não tem a ver com quantidade, tem a ver com representatividade, ok? Mas já que eu falei sobre essa questão da questão das identidades, na proteção e na construção de políticas que visem proteger as minorias sociais, uma das principais formas que é utilizado para isso são as chamadas ações afirmativas. Mas o que são as ações afirmativas? As ações afirmativas são maneiras de intervenção política que visam coibir quaisquer discriminação ou implementar mecanismos de compensação com o propósito de combater as diversas desigualdades no mercado de trabalho, na política, na economia e na cultura, entre várias outras. Um bom exemplo são as cotas para estudante ou negro ou cota de estudante de escola pública. Dito de uma forma diferente, as ações afirmativas são políticas públicas focalizadas que buscam minorar, mitigar, diminuir a desigualdade política, social e econômica entre os grupos de uma determinada sociedade. A premissa básica das ações afirmativas é promover igualdade de acesso a oportunidades. As ações afirmativas propõem um tratamento desigual aos desiguais, para a construção de uma distribuição equitativa de bens e oportunidades. São importantes mecanismos para a ampliação da mobilidade social ascendente. As ações afirmativas abarcam a promoção dos direitos civis, a emancipação material e a valorização do patrimônio cultural. Dito de uma forma bem simples, políticas afirmativas são políticas públicas que visam promover a igualdade de acesso, a igualdade de oportunidades para os grupos, os grupos minoritários, ok? Buscando para isso garantir para esses grupos seus direitos civis, a valorização do seu patrimônio cultural, ok? E também uma forma de compensação histórica. Imagine, por exemplo, que determinado grupo ao longo da história foi muito discriminado e não pôde crescer como poderia crescer em meio às desigualdades. Por exemplo, quando nós falamos dos negros, se nós formos pegar do descobrimento do Brasil, da invasão do Brasil até os dias atuais, os negros passaram séculos não podendo estudar, como escravizados. Então, eles não tiveram acesso ao mesmo caminho que os brancos tiveram. Então, como consequência, é necessário garantir a eles uma espécie de compensação, ok? Aos seus descendentes do que eles passaram. Uma forma disso, por exemplo, são as cotas para alunos negros, ok? Só que aqui vem um detalhe que eu quero que vocês aprendam. Ações afirmativas são diferentes de ações antidiscriminatórias. Ações afirmativas são medidas para favorecer os grupos que sofrem discriminação. Já as ações antidiscriminatórias são dispositivos para punir e coibir atos de discriminação. Por mais que estejam ligados, são conceitos diferentes. Ações afirmativas são ações que favoreçam os grupos, por meio de políticas públicas, por exemplo. Já as ações
antidiscriminatórias são dispositivos que visam punir e coibir qualquer ato de discriminação. Por fim, as ações afirmativas visam minorar as distorções impostas pela desigualdade. São empreendidas principalmente pelos governos, ok? Mas pode também ocorrer no ambiente empresarial, por iniciativa de grupos da sociedade civil organizada e mesmo por organizações multilaterais. Quanto ao modo de aplicação, também é variável, podendo ser centralizado, descentralizado, voluntário ou determinado por lei. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando uma multinacional diz que 20% de seus trabalhadores serão pessoas da comunidade LGBT+, isso é uma política de ação afirmativa, mas é uma política de ação afirmativa que não foi implementada pelo governo, e sim por uma empresa. Compreendem? A imensa maioria das medidas afirmativas, das ações afirmativas, são feitas por governos, mas podem ser feitas também pela iniciativa privada. Pode ser de forma espontânea e pode ser também feita por determinação de lei. Vou dar um exemplo para vocês. Num concurso, quando diz que determinada quantidade de vagas é para pessoas negras, determinadas quantidades de vagas são para pessoas com deficiência, isso é uma ação afirmativa. É uma ação afirmativa que vem do governo e ela é imposta por lei. Compreenderam, né? Pois bem, pessoal, eu sei que a aula ficou um pouquinho grande, mas é porque o conteúdo é bastante diverso mesmo. Até a próxima, ok?